Olá, queridos alunos! Nas últimas aulas, nós estudamos sobre racionalismo e empirismo. Hoje, nós vamos conhecer uma teoria que ela tenta juntar as duas teorias, que é o racionalismo e o empirismo. Essa teoria é conhecida por apriorismo kantiano. Então, nem todos os filósofos aderiram ao racionalismo ou ao empirismo. Alguns deles buscaram meio termo para essas visões opostas. É o caso do apriorismo kantiano, formulado pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Por isso é esse nome, né? Kantiano, apriorismo kantiano. Então, Kant afirmava que todo conhecimento começa com a experiência, mas que a experiência sozinha não nos dá o conhecimento, ou seja, é preciso um trabalho do sujeito para organizar os dados da experiência. Então, aqui a gente consegue perceber que o Kant, ele defendia, então, tanto o empirismo quanto o racionalismo. Quando ele diz que todo conhecimento começa pela experiência, ele vem, então, afirmando ali a teoria, né, o empirismo. Porém, ele diz que só a experiência não nos dá o conhecimento, né? Só a experiência ela não fornece o conhecimento. É preciso o trabalho da mente, um trabalho do sujeito para organizar os dados que a gente recebe pela experiência na nossa mente. Ou seja, ali a gente já encontra, então, o racionalismo. Kant, ele buscou saber como é o sujeito a priori, isto é, antes de qualquer experiência. Concluiu que o ser humano possui certas faculdades ou estruturas que não apenas possibilitam a experiência, mas também determinam o conhecimento. Portanto, a experiência fornece a matéria do conhecimento, enquanto a razão organiza essa matéria de acordo com suas formas próprias, as estruturas existentes a priori no pensamento. Daí o nome apriorismo. Então, Kant vai dizer que a gente precisa da experiência para adquirir conhecimento. Ele vai dizer que a experiência é como se fornecesse, né, uma matéria-prima. E a nossa razão é que vai organizar essa matéria, essa experiência na nossa mente. Ela vai organizar essa experiência, esse conteúdo, essa matéria, de acordo com suas formas próprias, as estruturas existentes a priori no pensamento. Então, Kant vai dizer que quando a gente percebe, quando a gente vive uma experiência, quando os nossos sentidos percebem algum conteúdo, né, recebem a matéria, na nossa mente já existe uma estrutura que vai elaborar esse conhecimento. Por isso, então, que ele vai defender que a gente precisa tanto do empirismo como o racionalismo. Ele vai unir essas duas teorias numa só, criando o apriorismo kantiano. Então, ele vai dizer que nós temos estruturas antes da experiência, por isso que é a priori, né? Quer dizer, que vem primeiro, que vem antes da experiência. Então, a priori, o sujeito tem alguma estrutura na sua mente. Quando ele recebe a experiência, ele vai elaborar aquele conhecimento dentro da sua mente, vai utilizar a razão para elaborar e organizar aquilo que ele recebeu como experiência. Certo? Forte abraço e até mais!